Vambora. Então, a gente volta agora para esse segundo momento, né? E aí eu gostaria que cada um de vocês, tanto o Rodrigo, o Leonardo e o Daniel, falasse um pouquinho sobre as estratégias. Como é que a gente pode, né, cuidar mais dessa questão dos homens que estão com diagnóstico de câncer? O que é importante da parte do oncologista, o que é importante da parte da pessoa ali que tem o diagnóstico? Acho que também o que é importante das pessoas que estão ajudando, envolvidas aí no cuidado, né, que são familiares, amigos. Então, o que fazer para trazer essas pessoas, né, para ajudar no cuidado desses homens? Eu queria que vocês dessem uma palavrinha para a gente ir finalizando. Querem tirar 2 ou 1? Quem fala por último fala melhor. Vai começar. Não, eu acredito que assim, o primeiro passo que a gente precisa, eu acho que começando lá no início, nos processos de cuidado, primeiro é o diagnóstico precoce, né? O homem não vai ao médico, né? Naturalmente, dificilmente, independentemente da queixa, do que aconteça, ou simplesmente, que nem eu digo, a mulher já tem a cultura e o autocuidado de ir ao médico, né? De fazer os seus exames de rastreio. O homem não, né? O homem tem a dificuldade, não culturalmente, não existe, então acredito que assim, independentemente se a gente está falando de câncer ou não, a gente tem que estimular a cultura do homem consultar, do homem ir ao médico, né? Isso envolve, porque assim, se conhecer antes de qualquer coisa é muito importante. Não ter dúvidas sobre o funcionamento do seu corpo, o seu autocuidado é extremamente importante. E isso passa pela cultura de ser avaliado e de ver se está tudo certo, se está tudo ok. E talvez o que é mais importante é o que eu posso melhorar, né? E não é em casa, na frente da TV, pensando no celular na mão, pensando o que é bom, o que é ruim. Tira as dúvidas, né? E o que é algo que a gente vai sempre bater na tecla, que é extremamente importante, que independentemente do tipo de câncer que for, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance de cura e dos melhores desfechos para os pacientes, né? Então, o diagnóstico precoce é algo extremamente importante, independente de qual for o sítio primário da neoplasia, porque a gente consegue oferecer para o paciente os melhores desfechos, independentemente do que for, e a melhor qualidade de vida. E eu acredito que o que fica para a gente prestar atenção assim, para os pacientes que já têm um diagnóstico e que já estão em tratamento, independentemente se forem homens ou não, algo que fica bem claro para a gente que trata os pacientes é que é necessário ter paciência consigo e as pessoas ao redor também precisam ter paciência. É um turbilhão de emoções, é um turbilhão que está acontecendo no corpo da pessoa e é necessário paciência. As coisas não... pra gente, que nem tu falasse ali, Rodrigo, antes, pra gente renascer... Gente, a gente demora 9 meses para vir ao mundo. Não é de um dia para o outro que a gente vai renascer e ter essa transformação física e mental, assim, em uma semana. Então, assim, é necessário, paciência faz parte do tratamento oncológico, né? Seja ela a nossa própria paciente, a paciência do paciente e a paciência que a família tem que ter, né? É uma redescoberta, é uma transformação, mas além disso, né, desse processo de paciência, se educar a família é parte do tratamento também, para a gente não ter dúvida, né? Porque a gente não pode ter dúvida sobre aquilo que está acontecendo com o nosso próprio corpo. Então, assim, paciência, educação e autodescoberta, eu acho que são ferramentas de tratamento que vão muito bem. Hoje em dia, aliado a todo o tratamento, porque nada adianta eu ter um tratamento de ponta, né? Tipo, conseguir oferecer ao paciente, por exemplo, no mundo privado. Isso aqui é a droga mais moderna que tem, é a primeira linha do seu tratamento, é a melhor coisa que a gente pode oferecer. Se do outro lado tem alguém frustrado, depressivo, descontente, com N questões familiares e pessoais não resolvidas, de nada me adianta, porque eu não vou estar oferecendo
qualidade de vida para esse paciente. Eu só vou estar prescrevendo uma droga, ela vai funcionar contra um tumor, mas contra a saúde mental e qualidade de vida dele ela vai ser zero. Então eu acho que essas coisas a gente tem que se munir e trabalhar como equipe multidisciplinar e trazer todo mundo para essa roda de discussão, que eu acho que aí a gente está fazendo um bom tratamento e entregando para as pessoas qualidade de vida e informação. Perfeito, ótimas colocações. Posso? A Amy quer falar uma coisinha. Eu queria só perguntar para o senhor. O senhor está no céu. Como oncologista, o quanto você vê a dificuldade de realmente ter médicos humanizados e com empatia em relação ao cliente? Porque eu acho que 90% da cura vai do médico que te atende, da coisa. E a gente sabe que tem eu inclusive sei de pessoas que tiveram na frente do médico, inclusive adolescente, né? Eu teve um colega do meu filho que teve câncer ósseo com 14 anos, e o médico de São Paulo na frente dele e dos pais, né, disse que a única saída seria realmente a amputação da perna, que não ia ter cura, que não sei o que, aquelas coisas todas assim. E que realmente abalou todo o sistema. E depois o que foi feito? A gente conseguiu contratar, até eu passei para a Grazi, doutora, se não me engano é Ricardo, né, Grazi de Porto Alegre, Não lembro. trabalhou em Barretos, e que fez o transplante ósseo, onde tem banco de ossos em Porto Alegre, coisa e tal. Então, assim, mas essa primeira visão dele foi assim, destruiu a família. Então, assim, o que como classe médica, e aqui a gente tem um psicanalista, uma psicóloga, o que falta para esses médicos que parece assim que ficaram tão normal lidar nesse campo do câncer, que, como a gente diz assim, ver um braço cortado não vai fazer diferença nenhuma. Mas perde um pouco essa sensibilidade ao tratar o outro, quando esse outro depende exclusivamente daquele profissional que está ali na frente. Então, tu falaste várias vezes ali, né, da parte da humanização, de se colocar, de empatia, mas o que falta para a classe médica se reciclar, se ressignificar frente a isso, num tratamento tão, que a gente sabe que é tão destruidor, não só para a pessoa, como todos a rede familiar de amigos, quando não tem essa percepção e esse olhar mais assim, humano, né? Mais de coração, mais de compaixão. Eu acredito assim, tem coisas que é de cada um, né? Tem coisas que se a gente não traz na nossa essência, naquilo que a gente foi educado, a forma como a gente construiu, que foi construída a nossa educação, acho que desde lá da infância, e depois na formação profissional, tem coisas que são características de cada um. E isso aí eu falo em relação não sei se a palavra certa é frieza, mas a cirúrgico, assim, sabe? Aquela coisa taxativa, aquela coisa que falta colocar no colo e tentar fazer com um pouquinho de afago. Mas eu acredito que falta formação. E aí a formação não é técnica. Falta aquela formação que, por exemplo, eu venho com o maior orgulho de uma universidade, fiz toda a minha formação de uma universidade pública. E as universidades públicas, há muito pouco tempo, e mais de 90% delas, não tem, por exemplo, a disciplina de cuidado paliativo. Exatamente. Como é que eu vou ensinar? Assim, a gente é doutrinado, e aí eu, entre aspas, eu tenho só 36 anos. Então, assim, eu sou de uma formação que se eu fosse, e aí muda muito, eu tive grandes exemplos, e aonde eu olhei e disse, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, mas no banco da faculdade é muito categórico, é muito matemático, assim, sabe? Ninguém te ensina a sentar na frente de alguém dizendo, olha, a senhora está com câncer metastático e vamos lá, né? Vamos tratar, vamos fazer de algum jeito, porque depende muito da forma como o paciente te traz também. Às vezes o paciente, ele não quer ter autonomia das informações, ele diz, às vezes ele chega, porque a gente geralmente recebe o paciente encaminhado, e dificilmente as pessoas chegam no oncologista e dizem, não, eu marquei uma consulta com o oncologista. Ninguém faz isso, né? A pessoa vem encaminhada. E aí, às vezes, tu chega na frente do paciente, e isso vai muito da tua sensibilidade, ele vai te perguntar, eu disse assim, como é que eu posso lhe ajudar?
Eu acho que essa é a primeira... Isso eu tô falando, eu acho que tomara que tenha os profissionais da saúde ouvindo, que eu acho que isso é a primeira frase que o oncologista tem que ter. Como é que eu posso te ajudar? Porque ninguém quer estar na frente de um oncologista. Ninguém quer, né? Então, assim... E aí, às vezes, o paciente te responde... eu não sei, o doutor fulano não conversou com o senhor dizendo que eu ia vir aqui? Isso é um estilo de paciente. Tem outro paciente que primeiros 15 minutos é de choro. Tu vê aquela angústia, aquela dor, e aí vai da tua conversa, do teu tato no final, tentar diminuir, não é diminuir aquele choro, mas tentar fazer com que ela saia daquela porta ali menos pior do que ela chegou. Acolher. Eu não vou dar pílulas mágicas, não vai ter palavra mágica que eu vá falar, mas pelo menos eu vou dizer assim, enxuga aqui que a gente tá junto e que a gente vai fazer um caminho para que a senhora tenha, o senhor, que a gente tenha qualidade nesse caminho, né? E eu acho que isso é o mais importante. E a gente não aprende isso na nossa formação. E a gente tem que lutar para isso, né? Tipo, eu tenho alguns planos de vida ainda, mas eu acho que a gente tem que saber se educar, sabe? A partir do ponto que, por exemplo, que nem eu digo, a partir do ponto que um médico entra numa sala de aula para ser também professor, ele tem uma responsabilidade gigante na frente. Por exemplo, a minha turma eram 70 alunos por ano. Já pensou tu conseguir mudar a formação de 70 pessoas? Se tu mudar uma, tu já ganhou, né? Eu penso a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa, e assim, se eu não tive na faculdade, eu tenho que correr atrás, independentemente qual seja a minha especialidade, mas se eu lido com pessoas, com pacientes oncológicos, independentemente se eu for cirurgião, se eu for oncologista, se eu for o radioterapeuta, se eu for o psicólogo, se eu for o nutricionista, eu tenho que botar um pé no freio e dizer o que mais eu preciso fazer para atender essas pessoas. Porque não é só se formar oncologista, não é só se formar cirurgião oncológico, aí venham ao meu consultório e eu vou... Não, a gente tem que ter. Então, assim, é investimento. Ter o protocolo não é um protocolo... Ter o protocolo de operar é uma coisa. Agora, a gente não tem protocolo de conversa, né? A gente não tem... Existem protocolos aí, estou falando por aparativos, sabe, os spikes e tudo mais que a gente tem, que a gente aprende, que são abordagens. Como ter uma conversa difícil. E se eu não tive isso, eu preciso investir isso para tratar pacientes oncológicos, né? Independentemente de qual seja a minha especialidade e a minha formação. E daí tem médico que pergunta, será que eu preciso investir nisso? É obrigatório. Entendeu? Né? Não, Então, tem médico que continua nesse movimento de eu não aprendi, é por isso que eu sou assim, eu não aprendi, não quero aprender. Exato, e aí é aquela coisa, o que a gente não pode é aceitar, né? A gente tem que ter ligar uma válvula e dizer assim, porque é aquela coisa, o paciente chega assim, eu tô vindo aqui porque o outro que conversou comigo falou isso falou que eu não tinha cura. Eu jamais vou dizer assim, não, agora aqui a senhora... Não é que aqui a senhora vai ter cura, mas é que talvez vamos conversar de uma outra forma, porque é aquilo que eu falei numa outra conversa, o que eu não posso ter é chegar com o paciente na minha frente e tirar qualquer tipo de esperança, né? O que eu não posso é ser leviano, infantil e criar um universo muito bonito, muito lindo para o paciente que não vai existir, porque isso ele também vai cobrar de mim depois. Mas eu também não posso ser o caronte no barco com a foice e tirar todo tipo de esperança e vitalidade do paciente. E aí eu esqueci que tem um cara aqui que consegue falar mais. Duas coisas que nós, pacientes, e eu, por estar nessa linha de ter grupos, que a gente escuta a falta de olhar do médico, né? Que ele está envolvido em preencher prontuário, tanto digital quanto manual, e não poder nem olhar e nos ver que, além do Rodrigo ser uma pessoa, ele é companheiro de alguém, filho de alguém, né? E tem tantas outras coisas envolvidas. Eu sou a mãe do Vitor, a mulher do Luciano, a filha da Ana que precisou de mim durante algum tempo. Então que a gente é muito além da célula. Isso. E tem agora tu não falou de frase, eu vou falar a minha, né? E isso eu jamais esqueci. Ela tinha em cima da UTI, da porta da UTI, de onde eu fiz a minha faculdade. E aí dizia assim, todo paciente é o amor da vida de alguém. Isso.
E a gente jamais pode esquecer isso. Isso. Né? Então, assim, não tem como tu lidar com alguém achando que aquilo dali é um universo isolado. É uma célula em conjunto. E o resto, né? Não, E que o é o resto. comum. Porque às vezes a angústia do paciente, e isso deve ter sido alguns pontos teus de noite, sozinho pensando, a angústia que tu tem às vezes não é sobre ti, né? É sobre como os outros vão lidar. Nós torcemos, né? É muito assim. O que eu deixo, o que eu não deixo, né? Exatamente. E só trazendo esse ponto e juntando, né? Lembra como quando eu comecei a contar a minha história, quanto foi importante a abordagem do primeiro médico, né? Eu tava contando, Cuidado. Assim, ele podia ter, tchau, amanhã tu vai. Ele estava na porta. Ele viu que era grave, que não dava para esperar. Então ele fez aquilo, né? Ele encaminhou. Quando eu fui vou contar mais um pedaço. Talvez, não vou. Quando eu fui para ser operado, veio um negócio que alguém me barrou porque eu não estava ranqueado para não sei aonde. Eu não entendo o que era. Era alguma coisa do sistema. Também não. Enfim. Assim, mas como não? Tá marcado. Aí ele disse o seguinte, assim, como não tá? Quem me barrou não foi nenhum médico, foi alguém de uma terceirizada que era ligado a não sei do que. Eu fui para minha consulta, o urologista, e não deixaram entrar. Mas, moça, tá agendada a minha consulta aqui? Não, o senhor tem que voltar no seu posto de saúde, não sei o quê. Não, moça, tá agendada. Não, o senhor não vai entrar. Eu disse, não, mas estão me esperando, doutora. Não, isso 8 e pouco da manhã. Aí na época eu conhecia uma residente do hospital. Olha, fulano, é o seguinte, eu tô perdido aqui, ó, do outro hospital. Aconteceu isso comigo. Tá certo, eu tô fazendo alguma coisa errada? Tá, peraí, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, por coincidência, ela era colega de turma do médico que tava também me aguardando. Eu disse, não, Rodrigo, apareceu que tu não apareceu na consulta, por que tu não foi? Eu falei, não, eu tô aqui fora. Então vejo que às vezes assim, teve toda a boa vontade do corpo médico por alguém que estava lá conferindo, burocratizando, ele disse, não. Aí ela disse, não, fica tranquilo, né? Isso já era, quando ela chegou para responder, às 11 da manhã, eu agendado lá esperando desde as 8. Aí ela mandou a mensagem para mim dizendo, Rodrigo, é o seguinte, no período da tarde vão te chamar. E eu voltei lá, 1 hora da tarde, a doutora abriu a porta e disse, Rodrigo, opa, sou eu entrei no consultório. Então veja que de novo teve uma vontade. Será que eles fizeram errado? Cara, eles fizeram o que tinha que fazer. Às vezes, talvez tenha uma questão... assim, Rodrigo, o teu caso é clássico. Tu precisa ser operado logo. A gente sabe que 1 mês ou 2 semanas vai fazer diferença no teu caso. Toca a ficha, entende? Então, teve essa sensibilidade, tanto de percepção de diagnóstico, quanto de querer resolver o problema. Isso é exceção, infelizmente, né? Porque a gente vive num sistema público onde a gente deveria ter mais políticas públicas olhadas para os pacientes oncológicos, né? Não dá para achar que câncer não espera, né? É uma frase que está toda hora 60 dias até o início do tratamento. Exato, mas a gente precisa, né? Não dá para achar que é unha encravada, sabe? Não menosprezando quem tem unha encravada, mas não dá para achar que o tratamento oncológico a gente tem que esperar. A gente precisa de políticas públicas onde otimizem o tratamento. E tu não pode ser exceção, isso tem que ser o dia a dia, né? Eu estou ressaltando isso também porque também se faz muitas ponderações que não funciona, mas para mim funciona muito bem em todas essas etapas. Então todo o meu tratamento foi feito nesse sentido. Só precisei fazer 2 coisas. O exame que a gente faz lá na bionuclear, que chama? O PET-CT, que realmente não tem. Na época custou uns 5 mil reais. Conseguimos fazer esse pagamento. Mas para resumir bastante, assim, para terminar o meu caso. Então eu fiz a quimioterapia, eu tinha lá um 9x8, que era um linfonodo grande, e ele reduziu bastante com a quimioterapia para mais ou menos 5x4. Segundo eu lembro que meu médico disse, se tem um lado maior que 3 centímetros, você tem que continuar avaliando, é isso? Pode ser assim. Mas assim é mais tranquilo de explicar. E aí disse, olha, ele reduziu para mais da metade do tamanho, mas ainda tem o que era esperado do tamanho dele. Então o que a gente precisa fazer agora? Verificar se ele continua ativo ou se já é uma massa que vai ser uma necrose. E foi o diagnóstico que a gente teve. Eu digo, emocionalmente eu já estava convicto daquilo, né? E aí disse, fechou. Então daqui para frente agora tu vai acompanhar e vai perceber que daqui a um tempo ele vai diminuindo, né? Então mostrou também a eficiência do tratamento.
olhando agora parece uma história heróica, né? Mas eu também quero tirar isso, porque parece que as pessoas vêm também pra gente com a intenção de ajudar. Tu é herói, tu é guerreiro, cara, tu só é um cara comum. Então também tirar um pouco dessa máquina, né? Força, guerreiro. Pô, eu sei que as pessoas também são, mas gente, às vezes a pessoa ela só quer... E outra coisa, também não somos vítimas, nem guerreiros, nem vítimas. E um terceiro ponto, ser vulnerável não é só chorar. Ser vulnerável é ficar puto, é saber o dia que ninguém quer te ver, o dia que tu não quer olhar pra cara de ninguém. Então, compreender, quando tu fala de acolhimento parece que é só assim, não. Isso, acolher é mais complexo do que simplesmente abraçar. Acolher, entendeu? O dia que tu tá furioso, o dia que tu quer ficar sozinho, o dia que tu tá com raiva, o dia que tu tá com esperança. Então, todos esses dias vão fazer parte. É porque tem dia que tu tá desesperançoso, tem dia que tu tá com raiva. O meu maior acesso de raiva foi quando eu tava 3 dias sem tomar água, né? E eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia. E fiz amizade com o cara que estava acomodado comigo, e eu tava tão puto. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio, mas tu não te assusta, tá? Ele tava ali, eu fui carregando meu sorinho, e eu cheguei na porta do banheiro, e soltei a porta assim, ó. Deu 3 segundos, apareceu dois enfermeiros. O que foi? Eu falei, tô com raiva. Eu assim, tá tudo bem? O senhor se machucou? Eu falei, não, eu tô puto. O que o senhor precisa? De um lugar estofado que eu possa socar a minha mão. Então assim, vai dizer, tá maluco, mas eu tava sentindo aquilo, e talvez se fosse outra situação, eu não ia expressar aquilo, mas eu tava tão saturado com aquilo, falei, bom, Extravasar. não é? Eu precisava Foi fazer, válvula, né? Foi com a válvula. E o senhor se machucou? Não, então assim, todo aquele negócio, eu falei, gente, o que você... Eu falava que assim, só eu não conseguia falar, eu tava usando água de canudo assim, então eu tava travado com a coisa na garganta. Imagina assim, paciente, né? Então eu quero trazer isso também porque às vezes fica uma hora hoje que tudo é jornada do herói na vida, né? E não é. Então tu vai ter os teus momentos ruins, duros, passa por isso, não fica tentando levantar, né? Ninguém precisa de uma medalha olímpica para tudo. Cara, vive a tua vida como uma pessoa simples, como um homem que está tentando passar por aquilo e enxergar como um dia depois do outro, né? Tirar essa camada eu acho muito importante também, né? Me sinto, claro, vitorioso por ter passado por esse processo, mas não preciso de uma medalha por isso, entende? Eu acho que isso é muito importante, especialmente quando a gente está falando de universo masculino, né? Que parece que é uma coisa que você consegue, né? Então, mais vida real. Acho muito importante nesse aspecto também. Perfeito. Colocações Estava falando com a perfeitas. Grazi antes, né? E eu acho que é muito bom ouvir isso de ti, que é algo que a gente precisa lapidar ainda mais, porque a mídia e tudo mais fica falando, a guerra contra o câncer, a batalha contra o câncer, a vitoriosa, a heroína, o herói. Gente, vamos voltar. O que acontece? É opcional tu entrar numa guerra, certo? 2 pessoas entram em guerra, entram numa batalha, entram em qualquer coisa por opção. Câncer não é opção. Ninguém quis ter. Então, assim, não coloquem uma pessoa numa batalha, não digam que ela é uma batalhadora, um batalhador, se ela não foi a opção dela tá ali, né? Então, assim, é algo que incomoda, né? Tipo assim, eu não quero ser heroína de nada, eu não quis ser herói de nada, né? É diferente se tu, eu lutei contra a fome em determinado país. Foi opção minha estar lutando contra a fome. Foi opção minha ser batalhador naquele campo de batalha. Agora o câncer não. Então, assim, por que eu falo isso? Porque se alguma coisa sai fora da história natural da doença e a pessoa acaba, entre aspas, para ela, perdendo alguma coisa, a frustração e a imagem que se cria, ela vai se sentir perdedora. Porque aí teve uma fulana que foi a grande heroína da batalha dela. E aí, se dá alguma coisa errada, ela se frustra, porque eu não ganhei a minha guerra, né? Então, assim, acho que essas coisas, e muita gente vê em mídia e tal, e a gente precisa, isso também, criar um processo de educação para não chamar de batalha, não chamar de guerra e não... Outra palavra, assim, que eu acho muito forte, que eu não gosto de usar, é o milagre. Porque... E milagre é muito individual, né? E o milagre, assim, te coloca numa situação, um prêmio que tu ganhou de Deus, e a outra. Aí ela perdeu esse prêmio de Deus, né? O que ela fez de errado que ela não foi contemplada, né? Então, para mim, isso era muito forte. E eu tive essas falas no meu campo de família, onde a minha tia, que ela tinha uma linha religiosa, colocava muito esse sobrepeso nas costas dela, né?
E hoje, a mesma família, eu não sou seguidora nem da mesma religião e muito menos de alguma. Eles tentam hoje me despir para tentar descobrir o que eu fiz de mágico, que Deus me deu esse milagre. O que eles querem procurar? Uma falha minha ou quais são as virtudes que eu tenho, que eu tive o milagre de estar há 13 anos vivenciando um câncer há 9 anos metastático. Então, assim, e para mim, eles olham... É tão difícil quando eu faço alguma coisa errada, que daí assim, mas tu faz isso, e por que tu ganhou? Eles ficam naquela confusão, por que eu ganhei e ela não ganhou? Né? Se ela dava o dízimo, se ela ia aos domingos na igreja e ela não teve essa compensação e eu tive. Né? Isso é muito forte pra gente. Eu queria, na verdade, relatar um caso que a doutora Eli falou, que ela descreveu um caso, né, que um ateu morreu em paz. Eu já foi me relatado por uma colega quando eu estava numa pós, um caso diferente. O pai dela, ela me chamou, né, a gente estava tendo uma aula de recursos humanos e eu resolvi expressar minha fé num trabalho. E ela viu aquilo, ela me chamou, ela falou, Milton, eu queria te falar uma coisa. Aí eu peguei, sempre fui muito de dar ouvidos, né, quando a pessoa me chama no particular, ela me relatou que o pai dela estava se tratando de câncer, fez todos os tratamentos possíveis, não funcionou, ele entrou na questão paliativa, e ela observando aquilo, logicamente, passando a família, passando tudo do lado dele, e ele se voltou para a fé cristã. Quando eu não sei se, não me lembro se ele já era crente ou se naquele momento ele se voltou para a fé cristã. Eu sei que ela percebeu o que a família toda não percebeu, porque quando ele aceitou, ele ficou em paz, de saber que aquele era o tempo dele, e que ele ficou muito em paz com aquilo. Ela aceitou aquilo. Ela também ficou em paz pelo que o pai dela tinha confessado. A família já não aceitou. Já disse que ele desistiu, que ele... Foi uma crítica muito grande em cima dele. Só que ele se manteve firme naquilo e ela observou aquilo. Ela foi a única da família que aceitou que o pai dela estava em paz antes de ir. Né? Então isso foi me contado de uma forma que foi contribuindo para que eu também ficasse... também tivesse essa semente em mim. Né, de que tinha alguma coisa diferente aí naquele tipo de espiritualidade. Né? Então eu guardei isso comigo e já é totalmente diferente desse caso. Quando ele aceitou e ficou em paz, a maioria da família criticou e ela não. Ela absorveu como uma coisa que ela também ficou em paz pelo pai dela. Logicamente, ele deve ter passado pelo período de luto, mas para ela foi diferente do que para o resto da família. Eu acho que é importante a gente abordar isso também, para fazer esse fechamento, né? O quanto a nossa cultura é voltada para a vida a qualquer custo. Então, assim, né, o que é paz no tratamento, o que é paz na vida, o que é paz na morte. Acho que, né, a gente tem que falar um pouco sobre isso no momento, porque também o cuidado paliativo é colocado como cuidado de remendo quando nada mais se tem a fazer. Quando, na verdade, o cuidado paliativo ele segue desde um início de qualquer tratamento, né, porque é um controle de dor, de sintomas. Se a gente abordar uma coisa muito simplificada hoje, que é um paciente diabético hipertenso, ele faz cuidado paliativo a vida inteira. Então, assim, a gente desmistificar um pouco essa ideia, né, muito doida que o ser humano tem, a medicina com toda a sua tecnologia atrás, né, a ideia da vida a qualquer custo, de qualquer jeito, e sem respeitar muitas vezes a decisão do paciente, que daí fica com uma desistência, quando na verdade a questão é como eu quero existir aqui nesse mundo, né? Não se trata de desistir, né? A palavra desistir, se você tirar o D, tem um existir ali. Né? Então a gente poder contemplar que existe uma escolhas e uma existência que pode haver uma doença, esse é o curso natural dela e uma aceitação disso, né? E o fato de você mostrar crença ou não em Deus, fé ou não em Deus, não muda nada, né? A gente poder acolher isso, como o Rodrigo falou, acho que tem tantas coisas que tem que ser acolhidas, né? Tem que se acolher e tem que se ouvir. A gente não tem muito hábito de ouvir, né, o que o outro está dizendo e o que aquilo significa. E aí não tem aplicativo e download, né? Para aprender a ouvir, para sensibilidade, né? Para empatia.
A gente não tem isso. Você trouxe isso, né? Vem um pouco de fábrica, vem um pouco da construção familiar, da construção cultural, e a gente tem muito ainda a caminhar nesse sentido, né? Mas eu acho que o grande acolhimento, não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, é saber ouvir. É saber ouvir uma raiva e não tomar para si, porque as pessoas tomam muito como pessoal, né? Uma raiva contra o médico, contra isso, contra o tratamento. Não, gente, às vezes é uma raiva, é uma frustração, você não queria estar naquele momento, ninguém escolhe estar naquele momento, né? Então, acho que tem muitos desdobramentos importantes, mas que tem a ver com a sensibilidade da gente usar o que a gente tem de recurso no corpo, que são 2 ouvidos e uma boca, né? Se a gente lembrar disso, quem sabe a gente dá um passinho a mais adiante, né? Em cada tratamento, em cada situação de vida, né? E eu acho que o câncer traz isso, né? Uma doença sistêmica, né? Do corpo inteiro e da família toda, né? E quando a gente consegue olhar para isso, quem sabe a gente também consegue ouvir, porque as expectativas muitas vezes da família é isso, né? Faça qualquer coisa. E o paciente diz, não. É esta casa que está sendo invadida e que dói, que o tratamento dói, a agulhada dói, e os tubos e a sonda, né? Então a gente tem que ter esse acolhimento, né? Eu lembro muito de uma paciente que ela pôs a sonda nasogástrica, né? Era um câncer de pâncreas já em estágio de terminalidade, né? Então eu fui encontrá-la no hospital, ela com ânsia de vômito por conta da sonda. Passei umas 2h30 conversando com ela e aí eu disse, você tem escolha. Aí ela disse assim, me fala a verdade, Mark, isso aqui vai fazer alguma coisa para que eu melhore? Eu digo, não, amor. Assim, eu posso escolher tirar? Eu digo, pode, conversa com o seu médico, porque ela queria ir para casa e ela foi para casa, conseguiu. Naquele dia ela pediu para tirar, foi para casa, pediu alta e conseguiu passar os últimos dias, 15 dias em casa, me mandou foto com os pais, com a família. Então, assim, às vezes a gente só ouve, né? E a gente não entender que o heroísmo sempre é a vida, né? O heroísmo é seguir na vida com qualidade, né? Em qualquer situação, na medida do possível, né? Eu acho que a gente precisa só ouvir. Eu falo demais, tá isso aí. Então, eu queria pontuar, assim, né, que conversando essa manhã, né, que convoca, né, assim, assim eu entendo, né, a compreensão também, né, como a gente já falou, né, de muita atenção com relação a toda essa discussão, com relação aos mitos, aos tabus, às fake news, né, as propostas, assim, né, de milagrosas e um charlatanismo, enfim, né. Também na compreensão do que o Leonardo pontuou muito bem, né, entendendo que em cada diagnóstico, né, em cada caso, a sua singularidade, né, de cada um também, né, um diagnóstico, né, tem, né, entendendo essa perspectiva, de pensar sempre, né, seja nos cuidados paliativos, enfim, todo acompanhamento que discutimos, né, que possa ser mais humanizado. Leonardo traz a palavra paciência, né, quando a gente fala de humanizado e acolhimento do paciente, mas eu também acrescentaria a questão da resiliência, né, também, e a alteridade, né, assim, eu entendo a empatia, mas mais do que a empatia, né, para além da empatia, a alteridade, entender que é um outro, né, é o outro, né, sobre isso. E aí, particularmente, né, na manhã de hoje, né, a questão do diagnóstico, e o homem então desconstruindo e também desconstruindo esse super-homem, esse super-herói, esse super-guerreiro, né, e aí, sobretudo, quando toca, né, a partir do diagnóstico, a questão, sobretudo, da sexualidade, né, quando tem o diagnóstico na bexiga, próstata, testículo, né, porque aí toca exatamente a questão, né, da disfunção erétil, da incontinência urinária, da impotência, né, e também me chamou muito, assim, me tocou muito, Leonardo, quando você coloca, né, como te ajudar, né, eu acho que isso, de fato, dá uma outra orientação, uma outra abordagem, né, uma outra direção também para o tratamento, enquanto que é importante também para o paciente também ter essa questão de escutar isso, né, e aí chegar a essa questão que, de algum modo, né, você traz, Mag, e o Rodrigo também, que é da fala e da escuta. E aí quando o Rodrigo fala assim, não, eu também noto assim, né, é o meu caso, assim, né, mas
É o caso da Grazi, da Gisele, mas é o caso de muitos Rodrigos, Grazi e Gisele, né? Assim, né? E como é importante falar sobre isso. Então, falar, né, sobre isso, né, é também falar do sofrimento de si, desse corpo, né, da singularidade de cada um, né, entendendo a individualidade, mas também, né, nessa discussão coletiva, né, e sobretudo, você tocou, que a gente estava nessa sintonia da escuta e da fala, né, de saber de fato escutar, né, seja esse familiar, esse pai, essa companheira, esse companheiro, né, e poder de fato escutar, né, mas escutar destituído dessa posição de ser o senhor ou a senhora do saber, né, não nesse lugar, assim, né, porque aquele que escuta e já está nessa posição, né, do senhor ou da senhora do saber, não está escutando o outro, porque já está numa outra posição, né, em que elimina a escuta, o acolhimento desse outro, né. Não, já sei dessa verdade, já sei disso. Não, eu já sei que você está passando. Não sabe nada, né? Ou muito pouco sabe, né? Enfim. E aí eu volto àquele senhor que eu tenho profunda admiração, que era aquele senhor austríaco que passou o último ano de vida cuidado pela sua esposa e sobretudo pela sua filha, né? Que é o Freud. Ele vai falar um termo que é caro a ele, né? Que é o talking cure, né? Que vem do Breuer, da amizade dele com o Breuer, que era um médico, neurologista, que se dedicou, né, depois e desenvolveu a psicanálise. O quanto que é importante falar, né? Então, a todos nós, ao humano, né, mas na conversa dessa manhã, né, que os homens, né, homens, mulheres, enfim, né, que esses corpos falem, né, assim, né, que possa se falar sempre também. Show, gente! Eu quero dizer uma coisa, eu estou acompanhando aqui, por mais que a gente acha que faltou gente, mas aqui tem bastante gente que acompanhou tanto as duas lives, e assim, para nossa surpresa, porque em outros momentos o ao vivo foi baixo, mas as pessoas depois foram acompanhando, tanto que teve gente que disse assim, eu soube porque eu acompanhei a live tal, ou assisti depois a live tal. Vai estar gravada no Instagram, mas depois a gente vai colocar no YouTube. Sempre, por mais que a gente ache que ninguém ouviu, sempre em algum momento alguém vai ouvir um trecho ou a conversa completa. Teve gente que disse assim, eu tive que sair, mas depois eu continuo porque faltou aquela frase. Então, assim, eu acho que foi válido, por mais que a gente no primeiro momento achou que faltou quem deveria vir, né? Os homens, mas foi válido até para nós que estamos aqui, que aprendemos bastante e tivemos uma troca muito legal. Obrigado a todos que se dispuseram, né, aos três em especiais que aceitaram o nosso convite de estar participando dessa roda. Gostaria que vocês transmitissem para frente que existe a MUC, que a MUC faz vários projetos, entre todos os projetos tem esse de roda, que uma vez por mês a gente sempre aborda um tema que a gente acredita que é relevante para os pacientes no geral, tá? E é isso. Os homens não escutaram, mas as mulheres escutaram. Já te dou. Foi.